Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Em continuação da nossa aula, nós falamos sobre as leis ponderais, né? Leis ponderais, essas leis muito importantes para a química. Falamos sobre as leis ponderais de Lavoisier e Prost. Agora, em continuação, vamos começar com a parte da teoria atômica. Falamos primeiro da teoria atômica de Dalton, né? Lembrando, teorias atômicas são todas aquelas teorias que determinaram a existência dos átomos. Os átomos foi determinado lá antes de Cristo, né, por Demócrito Leucipo. Eles determinaram que as coisas eram formadas por partículas extremamente pequenas. No caso, eles deram o nome de átomos, tá? Porém, apenas anos mais tarde, em 1800 e lá vai tempo, que veio a primeira teoria. A pessoa responsável por essa primeira teoria foi esse cara chamado de Dalton, tá? Uma característica de Dalton é que ele era um cara daltônico, né? Então, por isso, o nome chamado de daltonismo, certo? O que Dalton fez? Ele disse, né, que os elementos químicos eram formados por pequenas partículas denominadas átomos, ou seja, ele já pegou aquela primeira teoria que os filósofos tiveram lá atrás e ele confirmou, né, que eram formadas por átomos. Ele dizia que os átomos de um determinado elemento químico são idênticos, né? Ou seja, o átomo de hidrogênio é igual ao átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio é igual ao átomo de oxigênio. Os átomos de elementos químicos distintos possuem propriedades distintas. Então, o átomo de hidrogênio é diferente do átomo de oxigênio. Os compostos químicos são formados quando átomos de diferentes elementos químicos se combinam, e esse determinado composto apresenta sempre os mesmos tipos de átomos nas mesmas proporções. Ou seja, se eu for formar, por exemplo, a água, eu vou utilizar os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio. Sempre quando eu for formar a minha água, eu vou ter que utilizar esses mesmos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio nas mesmas proporções para que eu forme a água. E ele dizia também que os átomos são indivisíveis nos processos químicos. Falando, isto é, não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Essas somente mudam a forma como os átomos se ligam uns aos outros, certo? Então, uma das teorias dele, né, que até caiu por terra, dizendo que os átomos não são indivisíveis, coisa que hoje sabemos que os átomos são divisíveis. Nessa época de Dalton, os elementos químicos, né, os átomos dos elementos químicos, eles não tinham um símbolo como conhecemos hoje, mas ele tinha uns símbolos bem diferente, né? Que ele deu. Esse daqui é o hidrogênio, e esse seria um símbolo do hidrogênio, era uma bola com um ponto no meio. O nitrogênio recebia uma bola e um traço no meio, o carbono apenas um círculo, o oxigênio também, o fósforo, esse daqui é fósforo, tinha esse símbolo aqui diferente no meio, o enxofre era como uma espécie de uma cruz, um X, né? Dependendo do ponto de vista de onde você estiver olhando. O ferro era uma bola com o I no meio. O cobre, que era a bola com C no meio, né? De Cooper. O ouro tinha esse símbolo diferente, né? Então, só anos mais tarde que os símbolos foram criados, né? Mas nessa época ele começou a rasurar, né? Os primeiros símbolos dos elementos. Anos mais tarde, aqui temos alguns exemplos. O elemento ouro, ele recebe o símbolo AU.
o chumbo, Pb, o sódio, Na, o ferro, Fe. E por que esses símbolos, né? Porque esses símbolos, no caso o ouro, ele recebe esse símbolo. Porque o ouro ele vem da origem do latim, significa aurum. Então, Au do ouro é de aurum. O chumbo é do latim plumbum, então recebe o símbolo Pb. O sódio é do latim natrium, recebendo o símbolo Na e assim por diante. Aqui são alguns elementos originários ou da língua latina, ou do latim ou do grego, certo? O que Dalton fez? Ele também determinou o uso de índices numéricos, indicando a proporção de cada elemento. Exemplo disso, a água. A água, como já citamos, ela é formada por H2O. Então, ele determinou esses índices assim, indicando que na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? E com essa junção desses 2 átomos, eu tenho a formação da minha molécula, que era a menor quantidade, menor unidade do determinado composto formado por um grupo eletricamente neutro de 2 ou mais átomos unidos por si por ligações chamadas covalentes. O que é isso, né? Na verdade, a molécula é a junção dos meus átomos. Eu tenho a água, foi juntado 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, então eu tenho a minha molécula água. Tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo, né, do NO2, a molécula de NO2. Então, o símbolo do nitrogênio é o N, o símbolo do oxigênio é o O. NO2 é o meu dióxido de nitrogênio, ela é formada por 2 átomos de oxigênio, nesse caso representados aqui pela cor vermelha, e um átomo de nitrogênio representado pela cor azul. Um outro exemplo, SO3, formado por enxofre e oxigênio. Enxofre, símbolo do enxofre é o S, o símbolo do oxigênio é o O. Então, SO3. Esse 3 indica que eu tenho 3 átomos de oxigênio e apenas um átomo de enxofre. Só uma coisa, sempre quando falamos nas moléculas, né, na fórmula das substâncias, aquela que não tem um número aqui, ela indica que eu tenho apenas um átomo desse elemento na fórmula, tá? Então, Dalton, ele determinou que as fórmulas seriam feitas dessa forma. Nesse daqui, ó, trióxido de enxofre, o índice de 3 átomos de oxigênio, tá bom? E mais para frente nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o modelo atômico de Dalton. Mas como ele foi o primeiro a falar sobre os átomos, a criar uma teoria, a teoria dele é conhecida como modelo bola de bilhar. Por quê? Ele dizia que o átomo era uma esfera maciça e indestrutível, como uma bola de bilhar, né? Todos conhecem, todos devem conhecer uma bola de bilhar. E ele dizia que essa esfera era uma esfera indivisível, ou seja, não podia ser dividida. Mais para frente, quando a gente chegar em outros modelos atômicos, Thomson, Bohr, Rutherford, nós vamos ver que as teorias de Dalton, essas aqui, caíram por terra, né? Foi refutada essa teoria. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Uma coisa bem tranquila, essa teoria atômica, essa primeira teoria atômica de Dalton. Tudo bem? Então, gente, fiquem bem e até a próxima.